Hoje, o tema no Holoseres é obsessão, magia psíquica ou mental e também a influência dos espíritos, das sombras, das trevas na humanidade. Olá, serenos! Você está no canal Holoseres? Seja bem-vindo e bem-vinda! Eu sou Patrícia, sou terapeuta holística, sou instrutora e facilitadora em meditação, terapeuta dos karmas e também palestrante. Trabalho no individual, no casal, família e em grupos. Antes de entrar na obsessão espiritual, vamos conceituar primeiramente o que é obsessão. Obsessão é uma ideia que é fixa, é imutável, onde o foco é somente aquilo. São criações mentais sobre alguém, alguma coisa ou algo que a pessoa deseja ter. O processo obsessivo acontece com a força da ideia, da monoideia que domina a mente, criando as ilusões com a vontade, o desejo de conseguir atingir o objetivo, que é a motivação do obsessor. E a qualquer custo ele vai agir. A fixação mental do obsessor pode envolver desejos como vingança, ódio, querer a destruição de alguém, ter inveja da evolução que o outro está tendo ou a pessoa encarnada está tendo. Pode ser um inimigo de vivências passadas aqui na Terra. Existem várias situações. Porém, vamos começar falando que além da obsessão, que é o outro, existe também auto-obsessão. Na auto-obsessão, a própria pessoa é o seu inimigo, é o seu algoz, é o seu torturador. E esta auto-obsessão ou autotortura é uma ação cruel que geramos em nós o remorso, a autoculpa, também uma autoimagem de total desmerecimento e incapacidade, quando ficamos nos criticando, ou até mesmo somos pessimistas sobre quem somos. A mente vai ficar em total desarmonia, total desequilíbrio, totalmente perturbada, com conflitos mentais, onde vai se transformar numa batalha no seu mundo interior. Pensamentos e sentimentos e emoções ficarão ruminando, todo o seu campo por anos e anos e anos, ou até por séculos, porque, acreditando ou não, todos aqui que estamos humanos já vivenciamos várias vidas nesta Terra. Observou que eu falei estamos humanos? Sim, nós estamos humanos porque nós somos espíritos e estamos encarnados num corpo físico, numa dimensão física, vivendo a experiência da matéria. Porém, nosso maior desafio é evoluir moralmente, eticamente, a vida
no mundo físico nos traz inúmeros desafios e um deles é mantermos a conexão com o divino, com o que chamamos de Deus, ou chame como quiser, e a conexão com a nossa essência, com a nossa alma, porque muitas coisas nesse mundo físico, né, as diversões da matéria, nos chama o tempo todo para olhar para o externo, quando na verdade a realidade toda do universo e do Criador habita no nosso íntimo, dentro de nós. Então, buscar respostas no mundo físico, isso é uma cilada, é uma ilusão, é uma prisão. Todas as respostas estão dentro de nós. O mundo físico, a dimensão física, que é perceptível a esses olhos carnais, que é tangível, que conseguimos tocar, ele é somente uma extensão do que está no nosso íntimo. Então, todo conflito, toda desarmonia, todo desajuste que você tem no seu íntimo, que você sente no seu íntimo, vai se apresentar, vai se materializar nesta dimensão física em forma de bloqueios, impedimentos, desequilíbrios, desarmonias. Considere o íntimo humano, que eu sempre cito, como o que está inconsciente. Eu não tenho consciência sobre a realidade que está ali no meu campo eletromagnético, tá? Que todo mundo tem um campo de energia, que é o campo eletromagnético, o planeta Terra também tem, tá? Os animais também têm um campo de energia, enfim, tá? E o íntimo, então, ele é o nosso inconsciente, ele é o nosso campo de energia, ele também é a nossa parte extrafísica, metafísica, né? Onde acontece ali a interação dos nossos corpos mais sutis, que não são densos como esse corpo de carne. Então, nosso consciente humano, tá? Que eu falo do nosso íntimo, é tudo isso. São os nossos pensamentos, sentimentos, emoções que geram energia no nosso campo e ficam informações. Vai depender de qual que é o seu padrão mental e emocional. Para o auto-obsessivo, esse campo que ele cria de informações com seus pensamentos e emoções negativas, isso gera o quê? Densidade no seu campo, suja a sua aura, suja o seu campo. E com o tempo, conforme a pessoa vai sendo seu próprio obsessor, isso pode virar uma doença no corpo físico, como, por exemplo, uma doença mental, né? É um exemplo, claro. Mas, como toda essa carga negativa também vai se estender para o mundo físico, com certeza, esta pessoa vai atrair muitas situações negativas, né, durante a caminhada dela, e sempre vai ser a vítima da situação, vai colocar culpa no outro, vai sempre ter alguém para culpar. Por quê? Porque é muito difícil para quem tem esses conflitos muito enraizado, muito arraigado, admitir. Na verdade, cria uma cegueira. A pessoa não percebe, acha que é natural. E eu já vi pessoas que têm autoobsessão, que têm a mania do tudo é macumba, né? Por exemplo, se tem um bloqueio na vida dela, ou se tem um impedimento, ou aconteceu algo desagradável
né? Muitas vezes nem é trabalho feito, ou macumba, como falam, que primeiro, macumba nem é magia, na verdade, macumba é um instrumento musical. Só que o auto-obsessor, ele com aquela carga de energia densa que vai se apresentar no mundo físico, que vai atrair muitas coisas negativas, como eu falei, ele sempre vai buscar um fator externo, né? Então, tem muitas pessoas que falam que acha que o outro fez maldade para ela. E não, muitas vezes a própria pessoa bloqueou a vida dela. Aproveitando que eu falei de magia, primeiramente, magia é você poder transformar algo. Então, quando nos colocamos a pensar para o outro de forma negativa, por exemplo, com inveja, desejar destruição, ter o sentimento de vingança, desejar que o outro fique no fundo do poço, que seja destruído, que ele não caminhe na vida, isso tudo é magia e muitas pessoas estão cometendo magia mentais e acumulando karmas. Se você está gostando do tema, do desenrolar do tema, se inscreva, ative o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos, compartilhe e deixe seu comentário. Tudo isso para que o YouTube entenda que os meus conteúdos são relevantes para agregar o conhecimento. Tanto a autoobsessão quanto a magia mental que eu direciono para as outras pessoas, isso tudo é negativo, isso tudo vai gerar karmas. E karmas são desequilíbrios que nós geramos, coisas mal resolvidas, que vão precisar ser equilibradas, ser ajustadas, porque a lei do universo, a lei da vida, a lei natural do Criador, ela executa esta harmonia que existe no universo e na criação. Como nós estamos em transição planetária, os karmas estarão muito mais ativos, né? Então tudo será muito rápido para que possa ser harmonizado, porque não é como antes, que nós tínhamos o karma e nós íamos carregar para as próximas vidas. Tudo agora vai ser um pouco mais rápido. Lições kármicas serão ativadas nesse processo de transição planetária para que a humanidade saia de uma humanidade de trevas para ser uma humanidade de regeneração. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é essa transição planetária, ao final deste vídeo eu vou deixar 2 vídeos, tá? Para que você entenda o que está acontecendo no momento no planeta Terra, na humanidade, na dimensão extrafísica, metafísica ou espiritual ou astral que está influenciando o nosso mundo físico e toda a dinâmica aí da vida física, seja no individual ou no coletivo. Agora, vamos falar do obsessor espiritual, que é aquele ser, aquela consciência que está desencarnada, ou seja, não está humano num corpo físico, mas que tem um encarnado que é o foco da sua obsessão. Primeiro, eu vou falar sobre a obsessão simples. A obsessão simples, ela acontece quando tem pensamentos afins, quando tem uma sintonia, seja lá por vício, comportamento, atitudes ou hábitos nocivos.
Na obsessão simples, são realizadas por espíritos vagantes, aquelas pessoas que desencarnaram e não conseguiram se desapegar da matéria, por isso não prosseguiram para o lugar que deveriam estar, que era num plano espiritual mais elevado. Então a sua consciência ficou presa aqui no astral da matéria, né, da vida física. Ele só não está no corpo físico, mas está muito mais próximo aqui das pessoas que estão encarnadas. Então, se um espírito desse encontra alguém que tem afinidades de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de comportamento, até de vício, ele vai se acoplar numa parte nossa que chama corpo mental inferior, porque nós temos, que é tangível aos nossos olhos, o corpo físico, o corpo etérico que abastece esse corpo, temos o corpo astral ou emocional, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Claro que o corpo mental superior, o búdico e o átmico são corpos mais divinos, mais elevados, porque aqui na dimensão física nós interagimos com este mundo aqui, com o nosso corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o mental inferior. E é exatamente no corpo mental inferior que esses espíritos obsessores vão se acoplar e começarão a influenciar aquela pessoa no que ela tem de apego, de paixão na vida, como por exemplo, o vício pela bebida. Tem muitas pessoas, né, não vou falar todas, que têm o vício da bebida e não conseguem largar a bebida porque com certeza tem um amiguinho acoplado ali que também tinha o vício da bebida e consome junto com o encarnado. Eu citei o vício da bebida porque é o mais comum, mas existem inúmeros vícios humanos. O vício pelo sexo, o vício pelo trabalho, o vício por alimentos, que é a compulsão alimentar, o vício pela vaidade extrema. Mas a obsessão simples não ocorre somente por esses espíritos vagantes que desencarnou e não desapegou do vício, mas também acontece com espíritos desencarnados que são nossos inimigos do passado, que são pessoas que enquanto nós estávamos encarnados em alguma vivência do passado, tivemos alguma ligação, alguma relação e aconteceu alguma coisa e criou-se ali uma ideia fixa com vários sentimentos negativos como raiva, ódio, mágoa, não perdoou e essa pessoa desencarnada que ainda continua presa aqui na matéria, porque tem todo esse sentimento negativo, ela de alguma forma te encontra, né? Porque consequentemente você baixou a sua vibração por meio de pensamentos negativos, sentimentos negativos, emoções negativas, baixou sua vibração, esse espírito vingador, né, que é o seu inimigo do passado, te encontra, entra em sintonia e começa ali uma obsessão com toda aquela carga de sentimento, com frequências baixas, de ódio, de raiva, ele vai fazer com que a sua vida aconteça várias coisas negativas para que você não consiga evoluir. Por quê? Porque ele quer se vingar de você a qualquer custo. E aí ele pode começar a emanar vários pensamentos negativos na sua mente para que você faça coisas que não são muito legais, né?
Podem acontecer muitas situações ao seu redor de pessoas te maltratando ou perdas na sua vida, nos seus negócios, quebrando as coisas em casa para que você tenha prejuízo e aí você começa a perder a fé e começa a baixar mais a frequência, você começa a falar coisas mais negativas. Então é aí que esse obsessor, que é o seu inimigo, que ele vai agindo na sua vida para que você não cresça, para que você não consiga cumprir o que você veio fazer aqui nesta jornada. E este obsessor que deseja se vingar de você por alguma questão que ocorreu entre vocês, ele vai fazer de tudo para que você tenha uma vida triste, para que você cada vez mais perca energia. Por exemplo, durante a noite, quando você dormir, você vai ser vampirizado, ou seja, ele vai sugar sua energia. Claro que ele sempre vai deixar uma reservinha ali, porque ele não quer que você desencarne, mas ele quer que você sofra. Há várias situações dentro da obsessão simples, mas eu estou trazendo aqui as principais, tá? Eu falei do vício do sexo. No astral também tem espíritos que são viciados em sexo. E tem muitas pessoas encarnadas aqui na Terra que elas são totalmente apegadas, viciadas, têm doenças compulsivas pelo sexo, certo? E quando essas pessoas vão dormir, com certeza, como ela está na baixa frequência, né, por ter esse vício, por ter essa doença, porque é uma doença, com toda certeza, esses espíritos vão se afinizar e no plano astral, quando dorme, a pessoa vai para lugares inferiores, aí no plano astral inferior, que é totalmente só sexo, gente. Pornografias, tem lá várias pessoas encarnadas que vão para esses submundos do sexo, tá? Tem muitas pessoas que acreditam que, eu sonhei com meu namorado, que a gente estava assim, estava assado, eu sonhei com um homem bonito, ou sonhei com uma mulher bonita, senti muito prazer, não sei o quê. Quando, na verdade, preste atenção, você pode estar sendo sugado, você pode estar sendo levado para esses submundos do sexo. Você que tem vício pelo sexo, pela pornografia, tem um apego desmedido pelo sexo, você pode estar recebendo visitinhas à noite por seres que são chamados de íncubos, que são masculinos, ou súcubos, que são femininos. E esses seres, eles vagam na madrugada enquanto dormimos em busca de energia sexual, porque no plano astral a energia sexual é poderosa. Os íncubos e as súcubos só vão te visitar à noite porque você permite esse seu magnetismo todo de vício pelo sexo, toda essa energia, né? Que você gera pelo vício do sexo, pela pornografia, pelo apego desmedido para a ação sexual, atrai esses espíritos que são considerados como espíritos demoníacos, porque eles não têm uma forma humana. E ali, naquele processo de sintonia e permissão durante a madrugada, você é vampirizado, a sua energia sexual é sugada, porque o que interessa para esses espíritos é somente a sua energia sexual. Então, lá no seu belo sonho,
você vai estar sonhando que está tendo relações sexuais com um belo homem ou com uma bela mulher, quando na verdade é o íncubus e a súcubus que está se fazendo presente e influenciando a sua mente, o seu corpo mental inferior para aquele belo sonho de prazer. Sugam a sua energia e você acorda totalmente quebrado, mais cansado do que foi dormir. Dores no corpo, cansaço, fadiga, falta de concentração. Muitas vezes esse processo pode trazer impotência sexual e outros sintomas. E cabe um detalhe, uma exceção aqui. Nem sempre a pessoa que atrai esses seres tem o vício do sexo, ou tem o vício da pornografia, ou são conectadas com essas ações mais assim ligadas ao sexo nesta encarnação. Mas podem trazer no seu campo a informação conectada com o sexo. Por exemplo, se uma pessoa vivenciou noutra encarnação o vício, o apego pelo sexo ali, no magnetismo dela, na energia dela, ela vai trazer essa informação. Então, nem sempre a pessoa vai ter essa atitude, esse comportamento nesta atual vivência, mas ela tem gravado, registrado no inconsciente dela. Cabe ressaltar que não somente são as visitas em nossas casas, mas locais que são envolvidos com a prática sexual, como por exemplo, motéis, bordéis, locais de prostituição, qualquer local que tenha conexão com ações sexuais, com certeza tem a presença desses seres, desses espíritos, que são considerados demoníacos. E se fazem presente nestes locais porque só querem o quê? Vampirizar a energia sexual que será produzida ali. Mas existem pessoas que têm tanta obsessão por sexo que acabam criando laços muito fortes com esses seres e acreditam que estão vivenciando prazeres em sonhos, quando na verdade, quase que diariamente, está sendo sugado. Bom, e daí vocês imaginam as consequências na vida física. Esta pessoa toda fadigada, toda cansada, né, não conseguindo se concentrar no cotidiano do dia a dia, como que vai ser a realização pessoal e humana, a produtividade dela aqui na Terra? Eu sei que isso parece até uma ficção, eu gostaria que fosse, porque nos filmes de ficção tem muitas coisas ali que são verdades, que acontecem sim no plano espiritual, no plano astral. E também esses filmes de fantasias, que as pessoas colocam aqui como fantasia, nem sempre são fantasias. Os incubos e as sucubos vão sugar a energia sexual humana, e os obsessores ali vagantes, né, que foi atraído pela afinidade com você, vai sugar a sua energia vital, a sua vitalidade. E durante a madrugada, como que são esses ataques dos incubos e sucumbos, tá? O que acontece? Você está dormindo, né? Esses espíritos estão influenciando ali o seu processo mental, então ali no sonho, né, eles vão colocar imagens que sejam atrativas, vão te seduzir, né, para que você comece o quê? A sentir prazer no corpo físico.
E, de certa forma, quando eles estão conectados com você, que você está ali dormindo, deitado, e eles fazem uma conexão nessa região aqui, conecta uma parte, eles conectam alguma coisa aqui, tá? Para que você tenha as criações mentais ali no seu sonho, e enquanto isso, fica em cima de você, estimulando o seu órgão sexual a todo momento. E neste processo, começa a roubar, a vampirizar a sua energia sexual. E aí, vocês me perguntam, como que você sabe de tudo isso? Sim, eu já tive vários ataques com esses seres, tá? Recebi várias visitinhas, mas não é porque eu tinha o vício do sexo nesta encarnação. Eu não tinha vício do sexo, eu não tinha vício de pornografia e eu também não tinha apego pelo sexo. Só que eu não entendia o porquê que eu estava passando por todos aqueles ataques sexuais, por toda aquela vampirização, porque não foi uma, não foi duas, mas se estendeu aí por anos. Não ocorria todos os dias, mas quando acontecia, eu acordava totalmente desvitalizada, com o corpo como se tivesse sido atropelado, com dor em várias regiões do corpo. Sem contar a sensação péssima da energia densa que ficava nessa região. Por quê? Já teve momentos que eu estava ali dormindo, mas teve acho que ocorreu mais de 2 vezes, eu fiquei naquele transe entre o acordar e o não acordar, né? Então eu fiquei ali no plano astral do meu quarto e eu consegui ver um vulto de um ser muito grande em cima de mim e que conectava alguma coisa, né? Algum tentáculo, não sei, alguma coisa aqui nessa região. Que através dessa conexão aqui é onde eles conseguem com que você tenha as criações mentais de sedução. E eu só consegui ver esse ser porque eu comecei a prestar nos sonhos que eu estava tendo. Então, ali eu entendi que era manipulação mental que estava acontecendo. Porque, claro, eu também comecei a buscar conhecimento sobre isso, além do que eu estava vivenciando, para entender o porquê que eu estava passando por esses ataques, sendo que eu não tinha o vício pelo sexo e nada conectado com algo desregrado nesta encarnação, mas que de certa forma alguma coisa estava atraindo esses seres para mim. E aqui eu vou te dar uma dica de como que acontecem essas criações mentais. Porque se você está tendo esse tipo de sonhos prazerosos, né? E está acordando da maneira que eu falei, começa a prestar atenção nos seus sonhos. Geralmente essas manipulações mentais, elas não têm conexão entre elas. São sonhos que vão passando assim, você está numa cena ali prazerosa, depois a cena muda de repente ali para outra coisa que não tem conexão com o que estava acontecendo. Então foi aí que eu comecei a prestar atenção e a identificar que era manipulação mental. Então cada vez que eu entrava nessa manipulação ali no meu sonho, eu tinha consciência no meu sonho. Então eu falava, opa, isso é manipulação mental. Aí eu voltava para o corpo, né? E foi num desses processos que eu consegui visualizar
estes seres mais de uma vez. E neste dia, aliás, cada vez que eu conseguia visualizar, tá? Eu ficava o quê? Meio que numa luta para tirar o ser de cima de mim. Então é por isso também que eu me desgastava e acordava totalmente destruída. Claro que existem outras formas de obsessão simples, mas eu pontuei aqui as que mais acontecem. Agora vamos para a obsessão complexa. Essa aí é ferrenha. Na obsessão complexa, o negócio é muito mais pesado. Por quê? Vou começar a dar o primeiro exemplo. Vamos supor que esse espírito vingador, o seu inimigo do passado, que ele começa a te influenciar para que você vai minando, né, a sua fé, né, a sua alegria, a sua felicidade. Só que ele não se contenta, né? E ele quer te prejudicar de uma forma muito mais intensa. Só que ele não tem conhecimentos de como fazer isso. Esse espírito obsessor que deseja se vingar, né, ou deseja prejudicar o encarnado, como ele não tem conhecimento, ele vai buscar quem tem. E quem tem está no astral inferior, que são espíritos trevosos, que são espíritos das sombras, mais negativados que o próprio obsessor, mas eles conhecem muitas tecnologias trevosas, né, de baixa frequência. E claro, esses espíritos, né, tem toda uma negociação ali. Eu faço isso e troca disso. Não é simplesmente, vou fazer por prazer. Porque esses espíritos que detêm esse conhecimento de como, né, manipular a mente humana, ou implantar tecnologias no campo, né, da pessoa ali, que vai fazer criações mentais, que vai dominar, né, a pessoa, somente esses espíritos do astral menor detêm. E quem são esses espíritos que detêm todo esse conhecimento? São os magos negros, né, que podem ser espíritos que vivenciaram aqui na Terra e que praticaram magias negativas, né, tem todo esse conhecimento. Podem ser cientistas, tá, que também vivenciaram e têm o conhecimento também sobre várias tecnologias. Podem ser pessoas que trabalhou com a psique humana aqui, mas que de alguma forma se negativou também, são vários espíritos, gente. Então, assim, existem, sim, tá? Esses grupos que o objetivo deles, tá? É influenciar a humanidade para que nós não nos libertamos dessa tendência negativa que nós temos, né? E não ampliamos a nossa visão sobre a realidade que há além aqui do plano físico. Por isso que nós o tempo todo estamos muito mais conectados com coisas materiais, não estamos trabalhando o nosso íntimo, temos vícios, várias situações de apego as coisas materiais, enfim, são muitas coisas. Então, esses espíritos, sim, influencia a humanidade? Influencia. Mas tem essa negociação de espíritos obsessores, que são vingadores, e que vão lá e pedem, né, negociam os serviços deles para prejudicar uma pessoa. E como que eles fazem este trabalho para prejudicar uma pessoa? Claro,
que ali eles vão conversar, né, como que está a situação do encarnado, é uma pessoa muito negativa, como que é o padrão mental dessa pessoa, enfim, tem toda uma conversa ali, né, entre o obsessor que procura e o especialista. Existem tecnologias como, por exemplo, chips, microchips, nanochips, capacetes mentais, sondas, né? Existem várias tecnologias que são implantadas no nosso campo, de quem permite, de quem está em sintonia, né? O que essas tecnologias vão fazer, né? Podem fazer várias coisas, depende qual que é o objetivo, né? Fazer criações mentais ali para enlouquecer a pessoa, perturbar a mente, ou perturbar as emoções, ou que se instale alguma dor generalizada no corpo, enfim, são várias coisas que essas tecnologias podem causar no seu campo, mas também existem bacilos astrais, né, vírus astrais, que também esses espíritos que detêm esse conhecimento também podem plantar no campo humano, tá? Para quê? Para que a pessoa adoeça, comece a adoecer. Muitas vezes tem pessoas que vão ao médico e o médico não encontra a razão de certas doenças, não tem diagnóstico. E aí a pessoa vai adoecendo e pode-se até desencarnar, né? Por quê? Porque isso não é do cuidado físico, não é o médico que vai conseguir cuidar disso. Isso está no seu plano espiritual. É o que? Uma doença espiritual. Além dos vírus, bacilos astrais, também tem as bactérias astrais e tem também um tipo de larvas astrais que são colocadas nos órgãos sexuais daquelas pessoas que já trazem ali um desequilíbrio sexual. Então, isso vai fazer com que a pessoa fique mais obsessiva pelo sexo. E a pessoa obsessiva, desta maneira, ela é capaz de coisas que a nossa mente nem imagina. Existem também espíritos que se transformam em ovoides. O que são ovoides? São pessoas que foram encarnadas, que viveram a vida aqui na Terra, porém elas tiveram uma vida muito obsessiva, ali com criações mentais, muitos sentimentos negativos. Foi uma pessoa que a vida toda não fez a sua reforma íntima, né? Não cuidou do seu espírito, não buscou a elevação através de conhecimentos. Então, assim, teve uma vida muito desregrada mesmo. E ficou também na monoideia, fixada com alguma ideia mental muito negativa, muito nociva, de ódio, de ira, de ganância, de poder a todo custo, de passar por cima das pessoas, ou seja, esse tipo de atitudes, tá, gente? E aí, essa pessoa, ela vai o quê? Vai deteriorando o corpo astral dela, e quando ela desencarna, ela não tem mais corpo astral, né, que é o nosso corpo emocional, espiritual. E aí ela vira um ovo, como se fosse um ovo, né? Por isso que se chama ovoide, porque ela perdeu o corpo astral dela. Mas no astral menor, até esses espíritos ovoidizados podem ser instalados numa pessoa para prejudicar, para criar uma doença na pessoa. Uma pessoa também pode perder o seu corpo astral, ou seja, se ovoidizar também pelos vícios da droga, né? Por exemplo, tudo que prejudica o seu corpo físico
também, consequentemente, vai prejudicar o seu corpo astral. No entanto, que tem muitas pessoas que encarnam com questões físicas por conta de ter sequelado o seu corpo físico noutras vivências. Claro que não é regra, mas é só um exemplo. E a cerejinha do bolo, tá? Outra forma, né, dos espíritos das trevas, dos espíritos das sombras, realizarem o plano infernal de prejudicar uma pessoa é através da hipnose, tá? Porque, como eu disse, esses espíritos detêm muito conhecimento de como que funciona a mente humana, como que funciona o cérebro, como que é esse processamento aí da psique. Então, o que acontece? Se a pessoa está vibrando no negativo, é uma pessoa também que tem hábitos e comportamentos e ações com os outros também negativa, é porta aberta, certo? E se essa pessoa ainda foi encontrada pelo seu espírito vingador ou algum espírito que deseja prejudicá-lo, ou até grupos de espírito que se uniram para prejudicar uma pessoa, então, esses espíritos conhecedores, né, da mente humana, vai realizar hipnose, tá? Vai fazer o quê? Durante o seu sono, o seu corpo mental inferior pode estar sendo levado para esses laboratórios das sombras, das trevas. E claro, a sua mente, ela não vai ser programada da noite para o dia. Dia a dia, né? Eles vão ali levando o seu corpo mental inferior e programando informações negativas. Então, às vezes, a pessoa tem aquele pensamentos negativos repetitivos, né? Todo aquele sistema que fica ruminando, aquela perturbação, né? Ou até mesmo aquelas pessoas que são assim, que tem um cabresto, sabe, fechada, não acredito nisso, não, sabe, idolatram, né? Ou até mesmo aquelas pessoas fixas em doutrinas religiosas, que ali é aquilo, também podem estar sendo influenciadas por essas hipnoses. Essas hipnoses e todas essas influências que eu falei aqui sempre aconteceram na humanidade. E eles se aproveitam por quê? Porque esta humanidade tem baixa espiritualidade, porque não busca conhecimentos mais elevados, mais de cunho espiritual, não acreditam, né, na espiritualidade, no mundo das energias, nas vibrações, nas frequências, não têm conhecimento, são ignorantes também das leis naturais, das leis universais, de como que funciona essa dinâmica toda dessas leis, porque essas leis, elas influem, elas são executadas na humanidade, só que as pessoas aqui, por não buscar esse conhecimento, ficam sendo ignorantes, viram fantoches desses espíritos, são manipuladas. Então, a humanidade daqui, ela é manipulada por espíritos das sombras, por espíritos das trevas, tá? Que não desejam a libertação da consciência humana, né? Eles querem a todo custo manter as mentes humanas no negativo, presas. E a influência deles aqui no plano terrestre é muito sutil, tá? Por quê? Porque eles manipulam a humanidade, controla as mentes através do quê? Das paixões, dos desejos, dos vícios, porque eles sabem como que funciona aqui.
porque eles já tiveram, muitos deles já tiveram encarnados aqui e eles têm conhecimento, porque eles observam muito a humanidade. Quando eles vão fazer um trabalho com uma pessoa, eles observam, eles analisam a pessoa todinha para saber onde que está as vulnerabilidades dela. Já anoiteceu, mas eu vou terminar de gravar este vídeo hoje, tá? Porque, querendo ou não, gente, esse tipo de assunto não é um tema que eles gostam que nós trazemos aqui para o plano terrestre, mas eu vou terminar de falar sobre esse tema, tá? Então, assim, tem muitas formas deles manipularem a mente da humanidade aqui, tá? E como eu falei, são pelas nossas fraquezas, né? Que são os nossos prazeres, aquilo que vai te trazer uma felicidade momentânea, vai te prender. Como, por exemplo, tá? Festivais das carnes, porque a carne, querendo ou não, ele deixa a sua energia mais densa, mais pesada. Também o Festival da Comilança, né, onde ali tudo é muito exagerado. Também essas pessoas que fazem reacts negativos com críticas, muitos podem estar sendo sim influenciados. Também os haters, né, que são aquelas pessoas que fazem assim ataques verbais de ofensas aqui também no YouTube, né, justamente para que pessoas que estão trazendo trabalhos como este aqui, que é falar o que acontece no invisível, toda essa manipulação. Então esses haters, eles atacam verbalmente, grosseiramente, ofendem, para que essas pessoas parem esse tipo de trabalho. Mas nós que somos trabalhadores da luz, temos que nos unir e persistir na fé do Criador, porque a luz sempre vence. E eu estou falando isso, gente, porque neste momento de transição planetária, que o planeta está se elevando em luz, e claro que isso vai levar bons séculos à frente, que também é um processo de libertação da humanidade, para que ela acompanhe aí o planeta e se eleve em luz também. Você acha que os espíritos das sombras, né, das trevas, estão felizes com isso? Como eles não estão felizes, que tem várias pessoas, graças a Deus, fazendo um trabalho de conscientização da humanidade aqui, eles vão usar de todas as formas para continuar com que as pessoas permaneçam com a sua mente presa no negativo. Eu falo isso para que você se atente, comece a buscar conhecimentos mais elevados, comece a positivar os seus hábitos, o seu comportamento, olhe para o seu íntimo, resolva os seus conflitos emocionais, tá? Mude o seu padrão mental, a sua forma de pensar. Comece a buscar conteúdos mais positivos na internet, aqui no YouTube, canais que falem da espiritualidade com mensagens de luz e não simplesmente ficar preso em coisas que são fúteis. Comecem a trabalhar o perdão, limpem do seu íntimo a mágoa, a autoculpa, a ira, a ganância, o egoísmo, a arrogância. Mude hábitos como fofocar, falar mal do outro, julgar o outro, reclamar demais, tudo que for hábito, comportamento, atitude, pensamentos, emoções que são negativas, que estão
contrárias ao amor, estão também contrárias a Deus, estão em sintonia com as trevas. Então comece a se observar, comece a se conhecer. Qual é o seu padrão mental? Como que você está hoje? Faça esse trabalho com você. Revisite o seu íntimo, começa a se resolver aí dentro, começa a limpar todo esse negativo aí dentro, porque tudo vai vir à tona, de certa forma, para que você comece a se curar e a se libertar dessa baixa frequência. Outra forma também deles manipularem as mentes humanas é através do quê? Das redes sociais. Você fica preso lá naquela telinha, vendo os vídeos por horas e horas e horas ali perdido, né? Nas redes sociais. Por quê? Como que acontece? Né? Como que é essa manipulação? Chamamos de hipnose coletiva. Por quê? Por meio das ondas eletromagnéticas do aparelho, recebem informações negativas ali que vão influenciar o nosso campo, tá? Porque tudo, gente, é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. E é sim através de aparelhos eletrônicos que também essas hipnoses negativas acontecem. Por exemplo, quando você resolve assistir aquele jornalismo que jorra sangue na televisão, porque jornalismo, a maior parte das informações são negativas. E isso tem um propósito, isso tudo é manipulação do baixo astral aí, que faz essa manipulação nesse pessoal aí para apresentar somente isso. E isso faz com que, cada vez que você está lá assistindo diariamente aquilo negativo, aquilo vai o quê? Reprogramando, vai programando, na verdade, a sua mente. Você cria crenças limitantes com aquilo, e a crença limitante de que o mundo é perigoso, de que só há coisas ruins, e você começa a vibrar naquele pensamento: o mundo é perigoso, vão me assaltar, vão... Isso, gente, são emanações negativas. Então, você vê, é um fluxo aí muito sutil que acontece de toda essa manipulação. O outro exemplo são as músicas, porque música tem uma frequência, né? Tem também as letras, e a maioria das músicas populares não tem assim uma letra tão positiva que faz a pessoa crescer. Por exemplo, essas músicas onde tem muito sofrimento, que foi traído, que foi abandonado, a bebedeira, e enfim, né, várias músicas aí que vocês conhecem. Cada vez que a sua mente escuta a mesma coisa ali, né, a mesma informação, tá? Vai sendo também programado no seu campo. E aí você passa a acreditar, mesmo que você não tenha consciência disso, que o amor não existe, que é traição, que o casamento não compensa, que, enfim, inúmeras coisas. E você, vibrando nisso, você também começa a atrair para a sua vida. Então, assim, a dinâmica, esse sistema de manipulação da mente humana, de prisão da mente humana aqui, é muito grande. São várias formas que eles se utilizam do que nós temos aqui no plano terrestre para nos manipular. Então, foi como eu falei, os aparelhos eletrônicos são a deixa, né? Porque é uma forma muito mais eficaz de fazer o quê? Uma hipnose coletiva. E daqui para frente, você vai começar a observar, você vai começar a ver com mais clareza isso ao seu redor.
né? Porque este vídeo que eu estou fazendo aqui, muitas pessoas fazem também esse trabalho de conscientizar, de abrir a mente para fazer com que as pessoas saiam da matrix, da prisão. É para isso, não é para que você tenha medo, não, porque o medo também é negativo, atrai coisas negativas, sua frequência fica negativa, mas é para que você comece a ter mais clareza, mais consciência sobre tudo que acontece ao seu redor, tanto na parte extrafísica, metafísica, espiritual, energética e como tudo isso se apresenta no plano físico. Porque foi como eu disse no começo, o mundo físico caminha em paralelo com o espiritual e os dois se interagem. Em Kardec tem lá, os espíritos vos dirigem. Para que você tenha mais informação sobre a situação que acontece, tá? Como o aparelho eletrônico, ele tem lá as ondas elétricas, né? Ele emite as ondas elétricas. O nosso cérebro, ele também emite ondas elétricas, né? Ou ondas eletromagnéticas. Somos eletromagnéticos por quê? Tem as ondas elétricas do nosso mental e as ondas magnéticas do nosso cardíaco, das nossas emoções. E aí, os dois juntos formam o nosso campo eletromagnético. Então, como essas ondas que vêm de hipnose por esses aparelhos eletrônicos, a TV, o celular, né? Se você estiver vibrando mais negativos, condizente com aquela onda que está ali, você vai entrar em sintonia e aquilo vai começar o quê? Programar a sua mente para emoções mais baixas, tá? No entanto, que se você ficar muito tempo ali nas redes sociais, né? Por exemplo, faz o teste, fica o dia todo para você ver como que você vai estar no final do dia, tá? Você vai estar ansioso, agitado, nervoso, enfim, estressado. Então você imagina os adolescentes, principalmente, que ficam o dia todo com o celular, fica ali o dia todo nas redes sociais, ou até mesmo os adultos. Como que você vai estar, né? Como que você está, né? Você que realiza isso, você que tem vício de ficar ali nas redes sociais, como que é a sua vida? Com certeza você está num quadro de ansiedade crônica. E não é só isso, pode desencadear várias coisas, não só ansiedade, mas também um quadro de nervosismo, de estresse. A pessoa pode sentir que perdeu o propósito da vida, porque começa a sentir tristeza, né? Pode também sentir um vazio e ter depressão. Por que tudo isso? Porque são informações negativas. E também quando a gente se conecta ali nas redes sociais, quando nós entramos na rede social, todos nós, o nosso campo, de certa forma, está conectado também ali. Eu sei que parece muito louco isso, mas é assim que acontece, gente. Todos nós estamos conectados. Não existe separação, fragmentação, como as pessoas acreditam aqui. Por isso que quando a gente encontra uma pessoa, por exemplo, que a gente está interagindo ali, às vezes você pode se sentir mal, porque o campo está conectado. Ou mesmo quando alguém pensa no outro e o outro liga, isso é conexão. Nós trocamos informações a todo momento. Então você imagina muitas, milhares, bilhares de pessoas conectadas na rede social. Bom, gente, hoje foi todo esse conteúdo que eu trouxe, tá? Eu espero
que tenha sido muito esclarecedor, orientador e de abertura de consciência para você, tá? Nesse processo de transição planetária, todas as pessoas, né, estão sendo conduzidas para curar as suas sombras, para curar tudo que está mal resolvido no seu íntimo, tá? Eu sou terapeuta holística e espiritualista, também trabalho como instrutora e facilitadora em meditação, tenho outros produtos e serviços que eu também oferto, e agora, mais assiduamente, eu estou trabalhando a terapia sistêmica dos karmas, tá? A terapia sistêmica dos karmas é para as pessoas que estão buscando autoconhecimento do que está no seu oculto, do que está no seu inconsciente, que ela não tem consciência ainda, mas que está atraindo várias coisas negativas na vida dela ao longo da vida, ou tem muitas perdas, ou atrai a mesma situação, ou atrai as mesmas pessoas, tudo desarmônico, tá? Porque às vezes a pessoa não tem consciência do que é que está acontecendo. E assim, eu, com toda essa bagagem que eu tive, todas essas experiências, que claro, eu contei uma das aqui, eu também tive acessos a vidas passadas minha, para entender o que estava acontecendo hoje, por que eu estava passando tal coisa hoje, experienciei muitas coisas espirituais, tá? Então assim, toda essa minha bagagem, eu fui orientada pela espiritualidade para desenvolver uma terapia que orientasse as pessoas, né, para que elas começassem a sair de toda essa prisão das crenças limitantes. Porque através das crenças limitantes, que também eles mantêm a humanidade presa em seus medos, né, em suas baixas autoestimas, em seus sentimentos de incapacidades, no baixo merecimento, no sou capaz, tudo isso é crença limitante, tá? Tem vários tipos de crenças limitantes. Mas então, através da terapia sistêmica dos karmas, eu vou ali durante 4 meses trabalhando a pessoa, orientando, auxiliando também na limpeza dessas energias, dessas informações, né, para que ela também comece a mudar seus hábitos, seus comportamentos, e aí sim começa também a mudar a condução da sua vida, o fluir da sua vida, tudo começa a se estruturar. Claro que não é um caminho romântico, não é um caminho fácil quando você começa a se interessar em aumentar a sua frequência, mas já é um bom começo, porque você vai saber quais são os pontos que está no seu oculto, que está no seu inconsciente, que são causadores dos sofrimentos, da dor, das coisas desequilibradas que se apresentam na sua vida, tá? Porque não é normal desequilíbrio. Natural é ter equilíbrio. Então, sempre que se apresenta algo bloqueado na vida, algum impedimento, alguma estagnação, algo que te traga o que? Incômodo, desarmonia, você tem que olhar para o seu íntimo, para o seu inconsciente, para identificar o que está desencadeando tal situação. E se você precisar de um tratamento terapêutico, um acompanhamento ou até mesmo uma consulta no Tarot Terapia, vou deixar o link do meu contato na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço você que assistiu este vídeo até o final e recebeu muita informação, tá? Eu agradeço. Se inscreva no canal, comente, compartilhe, indique, fortaleça esse trabalho para que o YouTube comece a subir mais os meus vídeos para conscientizar o máximo de pessoas. Fique com Deus. Gratiluz.